não é legal. Eu quero abordar no segundo bloco o tema de carbonização, mas insistindo ainda nos entregáveis, né, nos resultados dessa primeira etapa, né, de trabalho de modernização pautado no sistema no PCS, né, no Port Community System, e num sistema de colaboração, ou seja, de você trocar essas informações entre, a gente deu exemplo aqui da praticagem do rebocador e da amarração, e para o nosso espectador ter entender se qualquer um desses aqui tiver descasado, você está queimando ali 90 litros por hora no empurrador, esperando o prático ou esperando o amarrador. Então, sincronizar essas três atividades, né, da praticagem, o pilot on board, o rebocador disponível, início da tracação e principalmente, né, a amarração pronta para receber o navio no berço, são atividades que merecem ter aí um cuidado com a sincronização por perdas, não só pelo tempo de uso do canal, mas principalmente pelo consumo das energias dessas equipes, né? Como é que do que vocês desenvolveram em Paranaguá, o estágio, né? Eu estou entendendo que o papel da Fundação Valença Port no Paranaguá foi desenvolver os parâmetros, os processos, o mapeamento de processo, o desenho do sistema. Em que situação está hoje a implantação, e quando eu digo implantação, é de fato a construção do sistema para fazer essas integrações dentro da comunidade portuária de Paranaguá? Tá. Eu vou responder a sua pergunta abordando para a gente esse ponto da atracação. Ele é um serviço dentro do PCS, dentro do Sistema de Comunidade Portuária, né? O Sistema de Comunidade Portuária tem vários serviços para a comunidade portuária. Um deles é a atracação, porque envolve vários atores, como você bem comentou. Aí, o papel da Fundação nesses desenvolvimentos, nós não somos uma empresa de software ou desenvolvimento de software. Nós somos especialistas em inovação portuária e em logística portuária, né? Então, o nosso papel aqui foi entender a situação do porto, entender os sistemas ali existentes, entender as relações processuais nos processos existentes e, com base na boa prática internacional, nas regulações internacionais e até mesmo normativas internacionais que existem, por exemplo, o Port Call tem uma normativa específica que foi desenvolvida há 2 anos, onde armadores, terminais estão trabalhando em estandarizar isso, né? Por exemplo, eu já vi alguns sistemas existentes e até na boa intenção de startups que querem trabalhar com isso, mas não seguem essa normativa internacional. Então vai chegar o armador, vai ver aquilo e falar, cara, mas isso não está alinhado com o que a gente está fazendo no mundo, né? Então o nosso objetivo aí foi entregar para Portos do Paraná esses desenhos, né? Tanto desse processo específico, né, do Port Call, mas de forma abrangente a gente trabalhou no PCS, aí, que envolve diversos outros serviços, né? Entregamos, né, fizemos esse desenvolvimento e agora cabe à autoridade portuária internalizar esse processo e fazer, no caso, provavelmente, licitação, né, para desenvolvimento dessas ferramentas. É importante a gente entender, e eu sei que você sabe disso, mas talvez nem todos da sua audiência tenham esse conhecimento, que um processo de transformação digital em um porto, em uma comunidade portuária, eu sempre digo, não é um projeto. Não existe início, meio e fim. Existe um início. Comportamento, né? É um comportamento, né? Isso. Então, assim, existe um início e assim, a gente vai trabalhar em conjunto buscando transformar essa realidade. Porque os processos, com o tempo, eles vão nascendo outros tipos de demandas da própria comunidade portuária e você tem que continuamente ir atualizando aquela forma de trabalhar. Aqui, por exemplo, nos portos europeus, se você for analisar os 5 principais, eles já devem estar na sua 5ª ou 6ª versão dessa plataforma, né? Porque as coisas são dinâmicas. Então, anualmente se aloca um orçamento considerável para o desenvolvimento dessas plataformas, as atualizações, etc. Isso é algo que eu sempre tento falar, assim, não existe início e você vai. Se você tratar isso como início, meio e fim, já começamos errado, né? Então, assim, é uma forma diferente de trabalhar. A gente conversa muito aqui no Porto Negócio que inovação é
é uma habilidade, né? Ou seja, você tem que ter isso de forma perene numa empresa, numa comunidade portuária, e isso serve para qualquer setor da economia. Você entrou, começou a iniciar um processo de investimento em inovação, você não para de investir em inovação, né? Porque o processo é contínuo de melhoria, o processo, melhoria, às vezes disrupção, você, né, desenvolve uma solução que destrava faturamento, destrava produtividade, muito mais uma forma de pensar e de agir dentro da corporação. Então, a gente faz apoia muito as empresas aqui a investir em inovação no programa, traz bastante startup para falar sobre o assunto aqui no programa, e fico satisfeito de esse mindset de investir em inovação agora, meu amigo, você vai investir para o resto da vida e vai embarcar nessa viagem sem volta. Não, tem duas coisas que são interessantes aí. O primeiro, assim, existe sempre, nós brasileiros, né, a gente tem aquela vontade de querer fazer tudo muito grande, né? E eu aprendi ao longo da minha carreira que quando você quer que algo não dê certo, faz grande, Entendi. né? E eu acho que assim, e aí no caso do sistema de contabilidade portuária, o segredo você pode ter uma estratégia de longo prazo, você faz o desenho de longo prazo, mas comece a implementar pouco a pouco, Claro. porque os desafios são tantos de você unir a comunidade portuária, fazer trabalhar num processo específico, que se você quiser colocar tudo de uma única vez, não funciona. Tem N casos de implementações que não funcionaram, né? E o segundo ponto é isso que você falou, ou seja, se você quer tratar a inovação como algo que eu vou fazer um investimento e acabou, então nem comece. Porque aí é uma perda de... eu não posso fazer um sistema de comunidade portuária sem um modelo de negócio sustentável. E daqui a 3, 4 anos eu não vou ter mais recurso para investir naquilo. Então aí é melhor deixa cada um no seu sistema e segue o barco, né? Então acho que é importante ter essa visão. Então, assim, só para terminar, eu acredito assim, a Posto Paraná hoje tem essa estratégia, né? E agora está analisando junto com a sua comunidade portuária internamente para botar isso, para implementar essas ações, né? Não é um processo trivial. Eu acredito, até onde eu tenho conhecimento, que no Brasil não existe nenhum sistema de comunidade portuária implementado. Na América Latina, a gente participou de algumas iniciativas, por exemplo, em Trinidad e Tobago, tem um PCS lá em desenvolvimento, você tem em Valparaíso, você tem uma versão antiga, mas existe em Buenos Aires, Jamaica. Então, assim, são poucas ainda, existe uma dificuldade, assim, eu enxergo, a gente trabalhou bastante com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, na análise dessa situação na América Latina. Eu acho que a gente ainda tem que superar um pouco isso de trabalhar essa cultura, né? Ou seja, de trabalhar em comunidade portuária, de entender que isso não é um sistema de governo, não é uma iniciativa do governo, não é uma iniciativa unicamente da autoridade portuária. A gente acredita que a autoridade portuária é o elemento neutro ideal para liderar essa iniciativa, né? Mas isso é uma iniciativa público-privada, né? Sim. Então, é importante que os atores entendam isso e entendam também os benefícios que isso vai gerar se todos trabalharem em conjunto.